Bem, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês. Mais uma vez juntos, dessa vez para falarmos então dessa primeira parte do estudo da segunda carta de Pedro, capítulo 2. Uma série de estudos acerca das profecias de Pedro sobre a escatologia bíblica, ou seja, a doutrina das últimas coisas. Toda vez que você ouvir a palavra escatologia, se refere a uma doutrina bíblica acerca dos últimos acontecimentos antes da volta do Senhor Jesus, tá bom? Não tenho a pretensão aqui de fazer uma introdução histórica do livro, nem contextual livro, porque o objetivo é estudar especificamente o capítulo 2 da segunda carta. A título de curiosidade, eu peço que você leia o capítulo 2 todo e aproveite e leia uma carta logo subsequente, que é a carta de Judas. Você vai perceber que há uma semelhança entre as duas cartas, entre o capítulo 2 de 2 Pedro e a carta de Judas. É que os estudiosos dizem que provavelmente Judas tenha copiado de Pedro, né? Ou Pedro tenha copiado de Judas o assunto que ele discorre lá na sua carta. Seja como for, você vai ver ali semelhanças, não é, entre 2 Pedro capítulo 2 e Judas e o livro, a carta de Judas. Tá bom? Muito bem, vamos então começar? Vamos começar. Nós estamos estudando as profecias de Pedro, não é? Assuntos que falam sobre as últimas coisas, a doutrina da escatologia bíblica. E vamos então começar lendo aqui o versículo 1 do capítulo 2. Ele vai tratar sobre os falsos mestres e a sua destruição. É importante você notar que no capítulo 1, o apóstolo Pedro vai falar sobre os verdadeiros mestres. Ele vai falar sobre os verdadeiros cristãos. Para quê? Para que tenhamos uma ideia, não é? Tenhamos um parâmetro para poder saber o que é o verdadeiro do falso, distinguir o verdadeiro do falso. Pois bem, no capítulo 2 ele então vai começar falando sobre os falsos, sobre aqueles que são falsificados, não é? Então é assim que diz o versículo 1. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes quem? Os falsos mestres. Introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então vamos ficar aqui no versículo 1, vamos estudar essa parte. E qual é a primeira coisa que nós precisamos atentar? Bom, precisamos atentar para o fato da falsificação, né? Os falsos. Sendo assim, quando lemos a Bíblia, nós aprendemos uma coisa importante acerca de Satanás. Dentre tantas coisas que Satanás ele é o acusador dos irmãos, ele é a grande serpente lá do Apocalipse, retratado como a serpente do Apocalipse. Ele é enganador, mas uma das qualidades de Satanás, uma das características de Satanás, é que ele é o grande falsificador. Isso mesmo, ele é o grande falsificador. Sendo assim, o que é que acontece com ele? Ele então vai falsificar falsos cristãos. Ele possui falsos cristãos. Isso está registrado em Mateus capítulo 13, versículo 38. Entenda que possuir aí não é se apoderar, é usar. Ele usa falsos cristãos. Assim como também possui um falso evangelho, Gálatas capítulo 1, versículo 9. Também possui uma falsa justiça, Romanos capítulo 9, versículo 30. E por fim, ele vai apresentar ao mundo um falso Cristo, uma vez que ele é mestre em falsificar. Então, vamos
nos deter e nos aprofundar um pouco mais nessa questão dos falsos cristãos. A referência bíblica é Mateus capítulo 13, versículo 38. Se você pegar a sua Bíblia agora e abri-la no capítulo 13 de Mateus, você vai ver Jesus contando várias parábolas acerca de várias estratégias que Satanás usa para tentar destruir o reino de Deus, né? Ali você vai ver, por exemplo, a parábola do semeador, o semeador que saiu a semear, e ele encontrou 4 tipos de solos, e um solo que era rochoso, e um solo que tinha muitos espinhos, não é? Um solo onde a semente cai à beira do caminho e é levada pelas aves, e por fim ele encontra um solo fértil onde a semente germina. Ali é um tipo de estratégia que o diabo usa para matar a semente, que é a palavra de Deus, e não permitir que o reino de Deus se expanda. Mas essa não é somente a estratégia de Satanás, existem outras. Jesus conta sobre a parábola da grande árvore. Ali ele conta sobre a mostarda, a parábola da mostarda, e, mais importante, ele fala sobre o joio e o trigo, né? Satanás semeia o joio no meio dos cristãos, que tem a finalidade de imitar, o joio tem a finalidade de imitar os verdadeiros cristãos, né? Então o diabo tenta muitas das vezes enganar e destruir os cristãos por meio da imitação, semeando no meio do povo de Deus aqueles que se parecem cristãos, mas na realidade não o são. E essas pessoas ali, elas vão de fermentar, como diz o apóstolo Paulo, né? Fermentar o bolo, não é? Elas irão matar, de alguma forma, a verdadeira semente e os verdadeiros cristãos que estão ali plantados no reino de Deus. Então essa é a primeira estratégia do diabo, semear entre os verdadeiros aqueles que são falsos. Uma outra estratégia de Satanás, que é o grande falsificador, né, segundo também semear entre os cristãos um falso evangelho, não é? Isso está escrito lá em Gálatas capítulo 1, versículo 6. Esse falso evangelho, o que ele busca? Ele busca os extremos, né? Ou esse falso evangelho vai desprezar a graça de Deus, ou esse falso evangelho, né, abusa da misericórdia de Deus. É importante isso, né? O falso evangelho vai buscar os extremos. Por que ele despreza a graça de Deus? Todos sabemos que nós, cristãos, vivemos baseados em duas virtudes santas. A graça de Deus, que é nós recebermos de Deus o que não merecemos. Quando recebemos do Senhor o perdão, não merecemos, mas recebemos. Não merecemos a salvação, mas recebemos. Por outro lado, não recebemos o que merecemos. A sua misericórdia impede que recebamos a sua ira, que recebamos o seu juízo, não é? Portanto, o falso evangelho vai desprezar essa graça e vai dizer o seguinte, que é necessário fazer coisas, né, para que Deus possa nos aceitar. Era isso que acontecia lá na igreja dos Gálatas. Os judeus, quando souberam em Jerusalém que os gentios estavam aceitando o evangelho lá na Galácia, eles saíram de Jerusalém sem ordem dos apóstolos, foram até a Galácia e começaram a pregar para os cristãos gálatas, né, que eles deveriam se converter ao judaísmo antes de se converter ao cristianismo, ou seja, eles deveriam guardar o sábado, deveriam guardar a lei, deveriam evitar determinadas comidas, eles deveriam festejar, guardar as festas, antes mesmo de se tornarem cristãos. Assim, esse evangelho estava desprezando a graça de Deus, que nos ensina que nós recebemos de Deus sem merecer. Por outro lado, esse falso evangelho, muitas das vezes, despreza a misericórdia de Deus, ou melhor, abusa da misericórdia de Deus, porque, embora nós não recebamos de Deus o que merecemos, que é o seu juízo, que é o seu castigo, a sua ira, é importante entendermos o que diz Romanos capítulo 6.
como viveremos no pecado, nós os que para ele morremos? Ou seja, não podemos abusar da misericórdia. Sabemos que Deus não há de nos castigar, não há de derramar a sua ira sobre nós, mas precisamos entender que tudo aquilo que o homem plantar, tudo aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Gálatas capítulo 6, não é? Portanto, esse é o falso evangelho, mas não apenas o falso evangelho, né? Satanás também trabalha com a falsa justiça. Romanos capítulo 9, versículo 30. E a falsa justiça fala-nos da hipocrisia religiosa. Se você tem uma Bíblia e quiser abrir em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5, você vai ver o apóstolo Paulo orientando a Timóteo, dizendo que nos últimos tempos, uma das características de muitos cristãos seria a hipocrisia, né? Sabemos que a palavra hipócrita é uma palavra advinda do vocabulário grego e remetia ao teatro grego, quando alguns gregos lançavam mão de algumas máscaras para representar um papel. Naquela época, os atores e atrizes eram chamados de hipócritas, aqueles que representavam um papel numa peça teatral. E isso tem se aplicado ao cenário religioso, não só religioso, mas no geral, àquelas pessoas que representam um papel, representam aquilo que na verdade não são. Portanto, uma das profecias de Pedro atenta, né, para essa questão da falsa justiça, né, da falsa verdade do Evangelho. Um outro ponto importante para estudarmos é que, no final de tudo, Satanás, que é o grande falsificador, há de apresentar ao mundo um falso Cristo, que é aquele que se opõe e se coloca no lugar do verdadeiro Cristo Jesus, que todos nós temos ouvido falar, não é? E isso está escrito lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Mas sobre esse assunto falaremos um pouco mais à frente com todos vocês, no nome do Senhor Jesus, tá bom? Bom, esses 4 pontos que eu gostaria de deixar para você meditar, esses 4 pontos sobre a falsificação, e voltamos no próximo vídeo dando continuidade ao estudo das profecias de Pedro acerca da doutrina dos últimos dias. Um grande abraço.